Eu queria convidar você a abrir a Bíblia, 2 Coríntios 12. Que a paz de Jesus repouse sobre todos vocês que estão nos assistindo pela internet, vocês que estão aqui. Sejam muito bem-vindos mais uma vez. Eu gostaria que você pudesse preparar o coração para receber mais uma boa semente da parte de Deus. Ele quer encontrar terra fértil, colocar essa semente. 2 Coríntios 12, a partir do versículo 7. Palavras de Paulo a uma igreja muito amada por Deus, igreja de Corinto. Ele vai dizer o seguinte: ele vai falar dele: para impedir que eu me exalte por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas o Senhor me disse: minha graça é suficiente para você. Minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Pois quando sou fraco, é que sou forte. Amém? Você crê nessa palavra? Amém. Deus, é a tua palavra mais uma vez. De mim mesmo não existe nada que possa contribuir na vida dessa igreja, mas a tua palavra diz que dentro desse vaso de barro existe algo muito valioso, que é o teu Santo Espírito. Por isso, que o teu Espírito possa se manifestar por meio da minha boca, por meio das minhas palavras, e que o Senhor possa ser visível neste lugar. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Eu quero dizer que Paulo convivia com uma situação que era extremamente desconfortável aqui. Muito desconfortável. E eu quero fazer a primeira pergunta para você a partir desse texto. Você convive ou tem convivido com alguma situação assim que Paulo descreveu? Algo que te incomoda, algo que te angustia, algo que te entristece? E eu olho para esse texto e eu percebo que Paulo tenta se livrar desses problemas, como todos nós aqui tentamos nos livrar dos nossos problemas. E ele faz isso de uma forma mais eficiente que um cristão pode encontrar, que é o quê? É a oração. O texto vai dizer que Paulo ora quantas vezes? 3. E eu olho para esse texto e eu percebo que Paulo, ele é um cara que entende rápido, né? Porque quantas vezes nós oramos e oramos e oramos e pedimos e oramos e pedimos e oramos, passam anos e anos e anos, a gente não conseguiu entender que Deus não vai fazer nada. Paulo entendeu pela 3ª vez aqui, ele tenta, e o texto vai dizer que ele vai usar a maior e melhor arma do crente, a oração, para tentar se livrar desse problema. E quantas vezes você tentou resolver o seu problema, o seu desconforto em oração? Porque essa é a nossa arma. É dessa maneira que nós precisamos lidar. Porém, o texto vai dizer, o texto que lemos vai dizer que Deus não permitiu que essa situação, que nós não sabemos qual é, não fosse resolvida. Ele não permitiu que ela seria resolvida. Falou para Paulo: você vai conviver com isso. E aí você já teve a sensação de que você ora, mas Deus não resolve o seu problema? Poder Ele tem. Precisamos perguntar se Ele quer. Porque por muitas vezes nós fomos ensinados que o nosso Deus é um Deus que resolve todos os nossos problemas, e é verdade.
Mas nós não fomos ensinados de que Deus nem sempre vai querer resolver os nossos problemas. Espinho na carne, esse é o nome que Paulo dá para esse grande problema, um problema que acompanhou Paulo por toda a sua vida. Algumas pessoas gastam tempo, energia para tentar descobrir o que é esse espinho na carne. Tem 300 teorias que falam a respeito desse espinho na carne. Algumas pessoas dizem que é uma paixão que ele entendeu de Deus, que ele não deveria se envolver, e ele deveria se consagrar, se fazer eunuco para pregar o Evangelho. Pode ser. Algumas outras pessoas dizem que é uma tentação que batia a sua porta todos os dias, ele precisava entregar isso para Jesus todos os dias. Outros dizem que era uma enfermidade, era uma doença que tomava conta de Paulo e tirava suas noites de sono. Pode também ser uma verdade, mas o fato é que a palavra não revela que tipo de espinho na carne Paulo está falando aqui. Podemos citar qualquer coisa. No final desse texto ele vai dizer necessidades, insultos, fraquezas, perseguições, angústias. Porém, o que importa nesse texto não é a natureza do espinho. Porque isso aí o curioso quer saber. E aí ele gasta energia para tentar identificar o que Paulo está falando sobre qual era o tipo de sofrimento dele. Mas o que importa nesse texto é a maneira como Paulo encarou. E é aí que nós precisamos ficar atentos. Como nós nos comportamos quando Deus permite que o espinho da carne permaneça em nós até nos encontrarmos com Ele. Agora, todos nós temos o nosso espinho na carne, mesmo que ainda nós não tenhamos identificado. É uma dificuldade que você vai conviver com ela até o fim da sua vida. É uma luta que temos constantemente. É um ardente desejo por algo. Eu quero tanto alguma coisa e Deus sempre me pede para que eu entregue para Ele. No dia seguinte eu quero de novo e eu quero de novo. Talvez é uma saudade profunda. Ontem à noite faleceu um avô de uma prima minha, por parte de mãe, e hoje de manhã eu tive a oportunidade de poder mandar uma palavra, dizer que meu coração também está, porque era meu avô também, e hoje a gente percebe que existe uma saudade profunda acontecendo na nossa família, mas talvez esse espinho pode ser essa saudade que queima no seu coração, que te remete a um passado, que te remete a uma história. Talvez esse espinho é uma angústia, talvez isso seja um insulto que você não consegue esquecer, e você ora por justiça, ora por vingança, quer dizer, vingança não, ora para que Deus aplaque sobre essa pessoa, pese a mão, né? Outro nome para vingança, pese a mão do Senhor sobre ela, e todo dia o Espírito está lá, ore por ela, você não ora, ore por ela. Talvez seja isso, talvez seja um apego por algo ou por alguém de uma forma muito excessiva. Você não quer largar, você não quer soltar. Talvez é uma enfermidade, talvez seja uma perseguição, um passado difícil. A sua história foi complicada, e nessas últimas semanas eu tive a oportunidade de ouvir tantas histórias. Gente, como vocês têm histórias complicadas. Todos nós temos, e Deus, Ele está aí para nos ajudar a viver essa vida da melhor maneira possível. Mas eu quero te perguntar, fazer uma outra pergunta. Você já pensou na possibilidade de que Deus possa estar usando suas dificuldades, a sua enfermidade, o seu espinho na carne, para transformar você, para moldar você e até mesmo para curar você? Esse é o nosso desafio quando nós olhamos para a palavra de Deus. Ou melhor, você acha que do seu problema pode sair algo bom, algo importante, algo relevante, algo curador para a sua vida, para a sua família, para a sua próxima geração?
Deus nos pede para confiarmos nele e pararmos de olhar para a nossa vida espiritual e achar que a nossa vida material ela vai ser tranquila. Tranquilidade é só no céu, aqui não. A gente precisa aprender a lidar com os desafios. Há algum tempo eu fui diagnosticado com problema na coluna, hernia de disco. Eu sofri demais com isso. Eu me considero um jovem, né? 39 anos, eu sou jovem, né, Francisco? Eu sou jovem. Guri. Mas quando eu era mais jovem, no meu auge da juventude, ali meus 22, 23, onde eu fazia várias coisas, era atleta, jogava bola, gostava de fazer exercício, descobri uma hernia de disco onde me paralisou todo o lado esquerdo por muito tempo. Ficava de cama, tendo que tomar sopinha na boca, não conseguia me mover, tomava morfina todo dia. E a partir dali aquilo não curou mais, porque o médico falou, não tem cura, a gente consegue só ir amenizando, ir tratando, ir cuidando, mas não tem cura. E toda vez que chega o frio, o inverno, eu adoro o frio, mas toda vez que chega o frio, a minha coluna me avisa que eu sou nada. Ela começa a me incomodar. Quando eu fico muito tempo fazendo alguma coisa, a minha coluna me avisa que ela está ali com defeito. Ou quando eu tento fazer qualquer coisa diferente, pegar algo mais pesado, ou fazer alguma coisa que não é mais para o meu perfil, a minha coluna me acusa de que alguma coisa está errada em mim. E o médico atribui isso ao mau uso da minha coluna, obviamente, né? Foi consequência de erros meus. E ao longo dos anos, eu tenho sentido que os meus movimentos, a minha disponibilidade, a minha disposição está diminuindo. Quando eu olho para ti, João, gurizão, cuida da sua saúde, porque para chegar na minha idade, uma coluna reta, bem tranquila. Porque hoje ela me incomoda em todos os momentos. A última crise que eu tive foi quando eu fui guardar o lençol. Eu guardei o lençol e travei. E caí. Não levantei mais. Então hoje eu tenho orado todos os dias pela minha coluna. Deus, não deixa, porque agora eu tenho 2 filhos. Não deixa, porque agora eu tenho minha esposa. Não deixa, porque agora eu tenho uma igreja. Me mantenho com a minha saúde. Tento fazer a minha parte. Estou tentando de alguma maneira me ajudar. Mas acima de tudo, toda vez que algo acontece, eu lembro de Deus. Tenho tentado evitar fazer exercícios muito radicais, né, como por exemplo lavar louça, varrer casa. Mas toda vez que isso acontece, é inevitável, eu me apego a Jesus. E eu clamo, não deixa, porque eu sei o que é quando uma hernia de disco me para. Eu sei. Eu fico inválido, eu não presto para nada. E eu oro, eu clamo, eu discuto com Deus. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Deus não deveria curar a minha hernia de disco? Sim ou não? É difícil responder essa pergunta. Deus deveria curar. Poxa Deus, meu corpo é minha ferramenta. Eu preciso de saúde. Afinal, eu sou um pastor ainda jovem, como diz o Francisco. Estamos recém começando o ministério. Meus filhos são crianças, precisam da minha saúde, precisam da minha energia. Quero ter mais filhos, se Deus assim permitir. E minha esposa cooperar. Será que Ele não deveria me curar? Estou dando só um exemplo. Bom, até agora Deus não me curou. Orei mais 3 vezes, obviamente. E eu quero dizer que hoje em dia eu oro com mais intensidade quando eu me deparo com um grande problema na minha vida. Eu oro com mais intensidade quando um dos meus filhos adoece. Eu oro com mais intensidade quando eu percebo que um dos meus foi atacado pela Covid. E aí orar pela Cristina, orar pelo Paulo da Junta lá em Criciúma, em Araranguá, está mal. Eu oro muito mais a Deus quando eu me deparo com esse tipo de problema. E eu oro muito mais nesses momentos do que em momentos onde eu estou na praia, curtindo um sol, férias, comendo aquele sushi maravilhoso,
aquela costelinha de porco. Eu agradeço a Deus por esses momentos bons. Mas eu quero confessar para você que a minha oração é diferente quando eu estou com dor. É diferente. E eu me aproximo de Deus sem papas na língua, sem nenhuma reserva. Eu falo, aponto o dedo para Ele, falo: Senhor, me ajuda. Pai, não dá mais. Cura, resolve, elimina ou ilumina. Escolhe. É difícil, mas eu quero dizer que uma coisa é certa: o desconforto me deixa mais conectado. Não sei porquê. O desconforto me deixa mais atento, me deixa mais humilde, me dá mais empatia, porque no mesmo momento o Espírito me leva a refletir. Pensa quantas pessoas estão como você, ou até pior. E aí eu choro por todo mundo e minha dor até fica até mais leve. Porque eu começo a remeter, essa minha mente humana começa a se abrir para coisas que talvez Deus está me livrando e eu também não fui grato. Nesses momentos, eu não sou mais o Júnior, líder, pastor da igreja da Lagoinha Church, o macho alfa da minha casa. Nesse dia, eu sou o Júnior com a coluna estragada. Se me jogar na rua, eu vou me confundir com qualquer um, com qualquer indigente, com qualquer necessitado. É só dar um tempo, deixa, né? O meu barbeiro está ali, ele que me deixa assim, é bonito. É só me dar um tempo ali na rua, não 5 dias, eu vou virar barbudo, cabeludo e vou me confundir. Nós temos a pretensão de achar que muitas vezes somos melhores do que outras pessoas. E eu creio que a dor, quando vem, ela equaliza todo mundo. Ela alinha o nosso coração. E eu continuo querendo ainda que Deus cure de uma vez por todas os meus problemas, a minha coluna. Eu quero poder voltar a fazer aquilo que eu fazia com meus 20 anos. Ilusão. Eu oro por isso. Porém, até agora, Deus tem usado a minha dor ou as minhas dores para curar o meu coração. E Paulo fala a respeito disso. Embora por fora, exteriormente, eu esteja acabado, por dentro eu sou renovado todos os dias. E provavelmente esteja acontecendo a mesma coisa com você que está nos assistindo pela internet. Provavelmente algum problema ou alguma dificuldade alojou em seu coração e a sua vida, e você incessantemente tem orado para Deus resolver, e Ele não resolve. Eu quero dizer que Ele continua sendo Deus. Talvez o motivo do seu espinho na carne seja aqui, versículo 8 do capítulo 12, a fim de que você não se exalte demais, a fim de que você não se sinta o insubstituível, o super-herói, melhor do que ninguém. E aí eu percebo que é um texto que nos ajuda a buscar mais humildade, mais dependência, mais empatia, mais misericórdia. E talvez a sua dependência esteja no seu corpo físico, inteligência. Você é uma sumidade, é uma enciclopédia, sabe tudo, glória a Deus. Talvez a sua dependência esteja nos seus recursos financeiros, no seu trabalho árduo. Porém, eu quero repetir as palavras de Paulo: quando essas coisas estragam, quando essas coisas ficam com defeito, percebemos que precisamos depender de alguém totalmente perfeito, totalmente inabalável, que pode nos sustentar, que é consistente, que é firme. Porque essa é a nossa
responsabilidade. Olhar para quem nos sustenta no dia de hoje e dizer para ele: continue me sustentando. E quando Deus recusou tirar o espinho da carne de Paulo, porque aqui foi uma recusa, e você pode entender isso, orei 3 vezes e ele não fez, e ele me deu uma resposta que não foi a cura, mas ele me deu outra coisa no lugar da cura. Quando Deus recusou, ele deu essa alternativa. Versículo 9: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa nessa aí tua fraqueza. Eu fico tentando imaginar todas as vezes que Deus nos dá uma resposta como essa, após uma oração de clamor. Deus faz algo, me cura, resolve, ajusta, e Ele fala: meu filho, a minha graça te basta. Qual é a sua reação? O que você diz para Ele? Agora quer dar uma de crente, Deus? Isso não me serve. E quantas vezes voltamos a ser meninos e meninas imaturas, birrentos? E Paulo, ele nos dá uma aula, e ele diz que se alegra. Ele entende essa graça como algo mais precioso que ele pode receber. Ele se alegra com as fraquezas, se alegra com as angústias, se alegra com as perseguições. Ele dá gargalhada como se fosse maluco. Estão me atacando, glória a Deus. Não faz nenhum sentido, mas não faz mesmo. E não deve fazer sentido mesmo para esse mundo aí fora. Mas nós precisamos entender que o que Deus tem de mais precioso Ele está nos entregando, e não é a cura do espinho da carne, é a sua graça, é o seu amor. Mas será que a alternativa da graça que Deus tem nos oferecido em todo o tempo, será que aplaca mesmo a dor do seu coração? Será que acalma essa angústia de querer tanto uma coisa, de querer tanto uma cura, de querer tanto uma resolução? Será que aplaca de verdade? Será que merecemos algo além da graça de Deus? Faça uma autoanálise, porque nós celebramos isso, nós falamos a respeito que nós não merecemos nada, que o que recebemos de Deus é muito além do que nós podemos imaginar, mas no fundo, lá, no momento que aperta, você diz para Deus que merecia um pouquinho a mais. E Deus olha do céu e fala: meu filho querido. Eu fico imaginando ele fazendo comigo como eu faço com o Benjamin, com a Mel. O Benjamin já está assim apontando o dedo, querendo, e dizendo, e pedindo, não falando obrigado, não agradecendo, te ensino. Eu dou risada, eu falei: meu filho, você não sabe. Você não sabe com quem você está lidando. E eu abraço ele, só digo: não. Experimenta aí, eu vem cá, não. E Deus é o primeiro a entender quando o nosso coração esperneia, quando o nosso coração se torna um coração de menino, de menina, quando as nossas atitudes deixam de ser atitudes maduras e se tornam atitudes imaturas. Deus, Ele não se importa com isso. O que Ele sempre vai estar dizendo: eu estarei com você, a minha graça é suficiente. E logo, logo você vai entender. Você vai entender. Porque a graça de Deus contradiz com o merecer. Graça é algo imerecido. É algo imerecido. Contradiz com o merecer. Se Paulo no passado se julgou autossuficiente, e nós sabemos que ele se julgava autossuficiente, ele não continuou assim. Filipenses 3, de 4 a 8. Eu quero que você registre todas essas passagens. Olha só, Filipenses 3, de 4 a 8. Se bem, Paulo fala, que eu poderia até confiar na carne. E aí Deus deu para ele o que? Um espinho?
Se bem que eu poderia confiar na carne. Se algum outro julga poder confiar na carne, ainda mais eu. Essa aqui é uma outra mensagem que eu quero trazer. Paulo, ele entendia quem ele era fera, ele era o cara, ele era bom, ele era o melhor dos melhores, e ele conseguia visualizar isso nele. Mas ele diz: se alguém aqui tem que se vangloriar, esse alguém sou eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fui fariseu, quanto ao zelo persegui a igreja, quanto à justiça que há na lei fui irrepreensível, mas o que para mim era lucro, passei a considerá-lo como perda por amor de Jesus. Sim, na verdade tenho também como perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas, e a considero como refúgio, como esterco, para que possa ganhar a Cristo. Na tribulação, ele aprendeu a depender da graça de Deus. O coração dele foi alinhado, mas Deus sabia que ele precisava de alinhamento todos os dias, por amor ao povo de Deus. E Deus deu a ele esse espinho, que o lembrava em todo o tempo que ele era dependente de Deus. Em todo o tempo. E aí, quando sentimos que nós temos controle de tudo, facilmente esquecemos de Deus. Esquecemos. E eu não estou falando de ninguém aqui, eu estou falando de mim. No momento que nós estamos em festa, no momento que temos abundância, no momento que está tudo bem, que a saúde está de vento em popa, que as coisas estão dando certo, eu quero dizer que eu esqueço, por muitas vezes, de quem eu sou e de quem Deus é. E Deus decidiu escolher a dor na vida de Paulo, e Deus decidiu escolher a dor na minha vida para alinhar o meu coração com o de Jesus. Será que Ele também não está escolhendo dessa maneira, essa estratégia para alinhar o seu coração? E Ele não está desmerecendo nada do que você viveu, Ele não está desmerecendo todos os benefícios que você tem, Ele não está desmerecendo a satisfação do seu coração, ou os seus recursos, ou a sua competência, ou a sua inteligência. Não, Ele que deu também. Mas que tal pegarmos tudo isso e usarmos para a glória dele? Porque o fim de tudo é a glória de Deus, e deve ser para a glória de Deus. Eu quero dizer que na hora de maior fraqueza, quando eu me sinto mais incapaz, quando eu me sinto mais inútil, quando eu preciso que os meus problemas se resolvam quanto antes, eu volto para Deus e entrego o meu coração nas mãos do Todo-Poderoso. Como você acha que Deus vai conduzir essa igreja? Nós como ovelha. Como você acha que Deus vai falar e dar os desafios para que possamos segui-lo? Precisamos entender e precisamos depender, não apenas compreender, mas depender. E provavelmente eu sei que Deus vai, ou melhor, Deus não vai deixar que eu me perca, e Ele vai fazer de tudo para que eu entenda que a sua graça me basta. De que maneira? Não seja por espinho da carne. E se for? E se for por algo que vai me ajudar a lembrar todos os dias que eu dependo desse Deus? Que assim seja. E eu quero dizer que a nossa competência não serve de nada, a nossa inteligência não vale de nada comparado com o conhecimento de Jesus. A nossa saúde não vale de nada comparada com a perfeição do nosso Deus. Os nossos recursos não servem de nada comparado com os recursos de Deus. E são esses recursos, é essa vida, é nesse poder que precisamos confiar.
a saúde, por mais debilitada que esteja, Deus pode usar para a glória dele e revolucionar a sua realidade. Os recursos financeiros, por menor que seja, pode ser a única coisa, a única moeda que esteja no teu bolso, ele vai fazer multiplicar. Porque o que entrou aqui nessa caixa não foi dinheiro, foi passo de fé, foi consagração a ele, foi uma semente que talvez é a única que você tenha hoje. Se você der de coração, o que quer que seja, a sua saúde, o seu tempo, a sua família, os seus filhos, os seus recursos, ele vai abençoar. Ou será que ele já está abençoando? Jesus Cristo é o único ser que permanece inabalável em nós. Eu quero concluir dizendo que você precisa crer nisso de todo o seu coração. Essa igreja, ela não vai prosperar se você não crer que quem está dirigindo essa igreja é Jesus, não sou eu. Essa igreja não vai avançar, ela não vai romper se você não acreditar. Quem é dono dessa igreja é Jesus. Ele é o pastor Senhor, e ele vai usar a vida de cada um que está aqui para a glória dele. Não espere ter saúde, não espere ser rico, não espere ser mais inteligente, não espere ter tempo, não espere. Dê aquilo que você tem nesse momento para ele e permita que ele faça um milagre. Um milagre, em nome de Jesus. Eu quero concluir fazendo uma seguinte pergunta para você. Você acha possível que Deus está usando a sua dor para curar o seu coração?